Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira pós-Copom. O comitê decidiu no fim da tarde desta quarta subir a taxa de juros em 0,75, dando fim a um ciclo de queda e manutenção da Selic que a gente vem acompanhando nos últimos anos. Isso, de certa forma, surpreendeu muitos analistas de mercado e por isso a gente vai conversar hoje com o economista da Itaú Asset, Matheus Rachu, sobre esse assunto. Antes, eu só vou cumprimentar o Kleber, que já está aqui com a gente. Tudo bem com você? Tudo bom, Rê, e você? Tudo certo, tudo certo. E um período longo, né, Rê? Pois é, 6 anos, né, Kleber? Muito tempo, muito tempo. Acho que o Rachu vai ter que explicar bem pra gente aí o que aconteceu, né? Apesar da gente já falar bastante aqui todos os dias, mas para quem tá chegando hoje, né, por que dessa mudança aí tão forte, né, Rê? É verdade. Sabe que ontem, quando eu vi a notícia do Copom, eu comecei a vasculhar uns arquivos de quando eu era repórter de política em Brasília, e foi na época daquelas subidas consecutivas da taxa de juros. Aí eu comecei a revisar qual era a abordagem da época, o sentimento da época, já que faz tanto tempo que a gente não via esse cenário, né? Sim. Tudo bem, Rachu? Teve até uma reunião que eu fui fazer que eu falei, subiu 75. Eu falei, tivemos um novo corte de 75, porque fazia tanto tempo que eu não falava subiu que... É viciado, claro. Já, né? Tava viciado no corte. É verdade. Tá, e aí, Rachu, surpreendeu a maioria dos analistas pelo que eu tava acompanhando aqui? Surpreendeu mesmo. Acho que todo mundo esperava uma alta, né? Mas se esperava uma alta de 0,50 e o Banco Central entendeu ali que deveria dar o 0,75, então de forma anterior aí retirar os estímulos, né? Então a gente teve a reunião do Copom e aí eles soltam o comunicado, né, sobre a decisão, um comunicado simples, um pouco mais rápido. A reunião acontece de 45 em 45 dias, né? E como vocês falaram, fazia tempo que a gente não tinha uma alta de juros. E aí o Banco Central, ele analisando todo o cenário econômico nessa reunião, ele busca ali entender qual que é a melhor ação naquele momento para seguir as metas de inflação, né? As metas de inflação são definidas pelo Conselho Monetário Nacional e as metas estão hoje em 3,75 para 2021 e 3,5 para 2022, então a inflação que o Banco Central deve cumprir, né? Tem uma banda aí de 1,5 para ele poder passar para cima ou para baixo, então o Banco Central sempre vai se guiar por isso, né? Então a gente teve o 0,75 com o início de uma normalização de política monetária, né? E aí, por que a gente fala normalização, né? Início da normalização. Acho que vale voltar aí umas casinhas, como vocês falaram. Então, a gente vinha de um grande ciclo de queda de juros. Então, a gente já teve um ciclo grande de queda de juros lá próximo de 2018, né? Então, em 2018, a gente chegou a uma taxa de juros de 6,5%. A gente ficou nesse patamar desde março de 18 até julho de 19. Aí depois, um novo ciclo de corte de juros levou a taxa de juros a 4,5% ali em dezembro de 2019. E aí esse era um ciclo em que a política monetária era usada de forma tradicional, né? Então você olha para as perspectivas de inflação, olha para os fundamentos da economia, olha para a ociosidade da economia como um todo, olha para risco, né, país, então os determinantes aqui do juro neutro de longo prazo, né, que a gente estuda bastante em economia, e aí você define qual que deveria ser a sua taxa de juros dado a todos os condicionantes da economia. Então lembrando que ali em 2018, 2019, a gente teve uma sequência aí de reformas sendo aprovadas também, isso diminui um pouco o juro neutro, então a gente tinha ali aquele patamar de 4,5% como uma taxa de juros adequada para a economia. E aí a gente teve em 2020 o coronavírus, né? E é um coronavírus que impactou de forma forte a economia, iria impactar de forma forte a economia, né? Então, naquele momento, né, no início de 2020,
existia muito a preocupação se seria um choque desinflacionário ou inflacionário, então esperava-se que fosse desinflacionário, mas ainda não se entendia exatamente qual era o choque. Mas, além de tudo isso, o Banco Central ele tinha que agir de forma rápida e de uma forma em que ele usou a política monetária de forma não tradicional, né? Então, ele reduziu muito os juros para 2% para poder dar suporte para a economia. Então, no momento de forte crise, né, no mundo, forte crise no Brasil, ele reduziu para 2%, dando suporte, dando liquidez para o mercado, então ajudando aí as famílias e ajudando as empresas, né? E aí até o Banco Central instaurou também o chamado Forward Guidance, né? Que em que você determina você determina que você ficará nesses 2%, né, ou nesse nível baixo de juros por algum tempo, olhando para alguns fatores da economia. Então, a gente esperava já um longo período aí de manutenção de 2%, né, pelo Banco Central, enquanto ele mantinha esse Forward Guidance. Em janeiro foi retirado o Forward Guidance, já indicando que o Banco Central poderia começar a subir juros, né? E aí agora, analisando a economia como um todo, o Banco Central começa a iniciar a subida de juros. E aí por quê? Né? Porque, segundo a decisão ali do Banco Central, né, ele acha que as condições hoje estão olhando para um início de abertura da economia, olhando para a inflação e para suas projeções de inflação, né? Então, a inflação projetada do Banco Central é de 5% para 2021 e 3,5% para 2022. Então, inflações que já começam ali, por exemplo, para 2021 a flertar com a banda alta ali da meta, né, definida pelo CNN. E aí o horizonte relevante desde 2022, a inflação também já começa a chegar perto da meta, né? Então, ele entendeu que deve, segundo o que o Banco Central falou, né, chegar a um nível de estímulo próximo ao pré-pandemia. Então, o que o Banco Central nos indicou aqui, né? Nos indicou que ele já deve dar um 0,75 na próxima de novo, e ele deve dar novas altas em sentido de chegar próximo dos 4,5, que eram os 4,5 do pré-pandemia aqui, de toda essa história, né, que eu contei para vocês. Então, ele entende que com um início de normalização da economia como um todo e com uma inflação forte, né, e um pouco mais persistente, ele deve chegar próximo desses 4,5. Vai parar nesses 4,5 ou não? Aí é muita discussão aqui de time econômico, né? Isso até está em linha, né? Esse pensamento aqui, o aumento de ontem não veio tão em linha com o que a gente achava, mas o cenário como um todo aqui, esses 4,5 estão próximos ali também do nosso 4,75 de projeção para esse ano. A gente até pode revisar esse ano para um pouquinho a mais, né? Mas aí isso também tiraria um pouco de juros de 2022. Mas a grande mensagem é que começamos aí um ciclo de normalização da política monetária e de aumento de juros feito pelo Banco Central. Rachu, e com toda essa decisão que você explicou para a gente, agora, olhando daqui para frente, né, as expectativas que se viram, então, depois desse aumento, principalmente relacionado a esse cenário macro, quando a gente olha para a inflação, para câmbio, quais são os impactos que vocês esperam, né, com essa surpresa que o Banco Central trouxe aí para o mercado? Legal. Eu acho que, assim, câmbio vai ser algo bem interessante de ver. O que vai acontecer com o câmbio, dado que a gente teve ali um ajuste de juros um pouco maior do que o que se esperava, né? Não acho que vai ser algo tão forte, tão exacerbado, mas câmbio é uma variável muito difícil de se prever, porque câmbio ele traz muito dentro de si o risco, né, e os fatores intrínsecos do país. Então, a gente tem um país também que tem muitos riscos ligados a riscos fiscais, riscos políticos, e isso traz aí alguma pressão para câmbio, sem contar também, né, os fatores externos. Então, a economia externa, as perspectivas de alta de juros, possivelmente também nos Estados Unidos, mais para frente, né? A gente teve também a reunião do Federal Reserve, então a decisão do Fed também de manter o seu estímulo monetário bem presente, ainda não indicando uma grande preocupação com a inflação ali, né? Também tirou um pouquinho de pressão ontem dos mercados, mas tudo isso vai ser levado em consideração. Falando sobre as projeções, né, o que a gente tem de projeções aqui e o que pode influenciar nas próximas decisões,
A gente projeta para 2021 um PIB de 3,2%. Então, assim como o Banco Central comentou também, né, o PIB de 2020 foi um pouco melhor do que o que se imaginava. A gente tinha uma projeção de menos 4,3% para 2020 e veio menos 4,1%. Então, isso traz algum ganho ali, algum carrego positivo, né, que a gente fala em economia, para o primeiro trimestre de 2021, fazendo com que o primeiro trimestre de 2021 seja um pouquinho melhor do que o esperado, mas a pandemia, né, e as novas paralisações trazem também riscos aí para o segundo trimestre, pensando em PIB, para terem novas quedas aí de PIB no segundo trimestre. Então, um cenário de atividade que não é tão benigno, uma atividade que vai demorar para retomar realmente, né? Então, ela começa a melhorar, mas ela tem aí alguns impactos ainda de coronavírus. E aí, quando a gente pensa em inflação, a gente continua a ver os choques como um pouco mais permanentes, né? Então, o Banco Central ele colocou os choques de inflação como choques ainda temporários, né? Então, isso é algo que foi mais dovish do comunicado. Então, ele mostrou uma projeção de inflação de 5% para 2021, mas ainda indicando que a inflação ela é temporária, né? A gente acha que esses choques temporários estão se mostrando um pouco mais permanentes, né? Então, choque seja por conta da depreciação cambial, afetando a inflação, e a depreciação cambial afeta a inflação de duas vias, né? Seja ela afetando diretamente os produtos, seja porque com uma depreciação cambial mais forte, você exporta mais, né? E você tem menor presença de produtos no mercado interno também para o consumo interno, né? O que faz também com que exista inflação nesses produtos. E aí também a gente tem inflação de commodities, preços industriais também subindo bastante, reajustes de combustíveis, então uma série de indicadores, né, e de fatos aqui afetando a inflação para cima. E a gente tem a projeção de 2021 5,2% de inflação, então mais alta aí do que a projeção do Banco Central, e 2022 3,6%. Tá? Então, inflações altas, o Banco Central deve levar isso em consideração e deve ver, né, deve analisar tudo isso para tomar suas próximas decisões. E aí, falando sobre riscos, né, a gente sempre tem risco fiscal bastante na conta para o Brasil, né? Então, mesmo com a PEC emergencial agora aprovada, que não foi uma PEC tão ruim quanto poderia ser, né? Discutimos aqui possibilidade de não ter um limite para os gastos extra-teto, discutiu-se aqui uma possibilidade de Bolsa Família ficar fora do teto de gastos. Nada disso passou, né? O que passou foi uma possibilidade de se fazer novos gastos e novos auxílios emergenciais, mas com um teto ali de 44 bilhões, né, de gastos extra-teto. Então, a gente acha que esse é um fator positivo, mas quando você junta tudo, né, pensando em risco, a gente tem agora uma forma de romper o teto de gastos, né? Então, existe ali como se fosse uma cartilha, né, de romper o teto de gastos. Isso aumenta o risco, né, na margem. Além disso, né, algumas discussões como intervenção da Petrobras ou até mudança de alíquotas de imposto fazem com que o ambiente esteja um pouco mais incerto, então o risco aí de longo prazo é afetado, né, e aí talvez até o juro neutro de longo prazo seja afetado. Então, isso afeta câmbio, tá? Então o risco afeta câmbio, mas também os juros um pouco mais altos, de forma mais rápida, com o Banco Central subindo de forma mais rápida a taxa Selic, e também nos Estados Unidos, ainda uma manutenção de juros um pouco mais baixa, podem fazer com que esse câmbio aprecie um pouquinho. Tá? Mas a gente tem a projeção de 5,4 para 2021 e 2022, aí acho que ao redor aí do um pouco acima de 5 ele deve se manter. Tá? Boa, Rachu. Eu ia justamente te perguntar sobre riscos, mas você já leu meu pensamento e já trouxe essa informação. É difícil, então, né? É difícil falar de Brasil sem falar de risco, né? Com certeza. País cheio de volatilidade, cheio de riscos. Ainda mais no momento em que a gente está vivendo, tanto em relação a essa pandemia, como economicamente, que é uma decorrência da pandemia, né? Agora, queria, para a gente encerrar, uma visão de você a respeito da economia global. A gente teve aqui a decisão do Copom, teve a decisão do Fed nos Estados Unidos, que você acabou de mencionar,
tem visto alguns estímulos fora do Brasil, tá todo mundo tentando juntar os caquinhos e conseguir as suas maneiras de começar recuperações. Tem Sim. países que já estão avançados na vacina, né, o que ajuda Sim. muito. Como é que vocês estão enxergando essa recuperação? Outro dia, a Carol Dorta, que trabalha contigo na Asset, ela falou pra gente que tem uma visão de que tem países que estão 6 meses à frente do Brasil nessa recuperação. Sim. A gente está com uma visão otimista, tá, para internacional. E aí um otimista, acho que tem duas grandes vertentes aqui para pautar isso. Um é a vacina e o outro é a quantidade de estímulos, né? Acho que muito bem como você colocou. Então a vacinação ela vem avançando de forma e ganhando tração, né? Então avançando de forma boa em alguns países. Então, se você olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, nos Estados Unidos você já tem ali a vacinação de 3 milhões de pessoas por dia, muitos estados vacinando até crianças, né, ou adolescentes ali acima de 16 anos. Então, para os Estados Unidos você já tem até 20% das pessoas tomando, já tendo tomado a primeira dose. E aí alguns casos específicos bem legais de se estudar, né, que até vai ser legal estudar qual vai ser a dinâmica econômica depois da vacinação, por exemplo, Israel, que já tem ali uma quantidade enorme de pessoas vacinadas, mais do que 50% da população vacinada. E aí vai ser interessante até entender como que a economia vai se retomar, né? A gente viu muita discussão nesse período agora do final da pandemia sobre uma troca ali de cesta de consumo, né? De menos serviços para mais bens, né? Então vamos ver como que a nova economia vai se dar, né? Mas aqui é mais uma curiosidade do que um fato atual, né? Então a vacinação segue avançada. Países como, por exemplo, os Estados Unidos e alguns países desenvolvidos bem mais avançados do que os países emergentes. No Brasil a gente até tem bastante contrato de vacinas, né? Mas a realidade é que, dado ali o quanto a gente tem de entrega de vacinas possível, de possibilidade de produção, a gente acredita que enquanto os Estados Unidos já deve chegar próximo ali de uma imunidade de rebanho lá no meio desse ano, a gente ainda vai demorar até o final do ano para ter algo como 50%, 60% da população vacinada, tá? Então, para emergentes como um todo, tirando o Chile, tá? Que o Chile vem vacinando rápido, a vacina é um pouco mais atrasada, sim. E aí, para o cenário internacional, toda a economia começa a conseguir se reabrir de forma um pouco mais saudável, né? Então, com a vacinação e também com estímulos, a economia se abre de uma forma um pouco mais saudável. Antes a gente tinha um otimismo global mais focado, né, no crescimento da economia como um todo de forma bem acelerada. Agora a gente acredita que a economia como um todo global vai crescer, mas os Estados Unidos vai se despontar em tudo isso. Estados Unidos que deve crescer 6,5% esse ano, segundo as nossas contas. Um novo pacote fiscal aprovado de 1,9 trilhões. Se você juntar todo o estímulo, né, mais de 5 trilhões de dólares colocados na economia. E agora você tem um momento em que a economia norte-americana começa a reabrir, começa a se retomar, e você tem um estímulo também junto, né? Então mais uma força para cima, enquanto antes você tinha uma grande pandemia e uma grande queda de atividade com estímulos contracíclicos, agora você tem uma volta de atividade com estímulos ali junto desse ciclo de recuperação. E aí o que fica de dúvida, e o que é a discussão do momento, é o quanto que tudo isso vai levar à inflação, né, e aí a possivelmente uma alta de juros nos Estados Unidos de forma anterior ao que se esperava. A gente tem, na nossa projeção, uma alta de juros nos Estados Unidos só em 2023, tá? O Fed mostrou ali pouca preocupação ainda com uma alta de juros, dado que a meta de inflação nos Estados Unidos é 2%, e eles acreditam que, como essa meta, a inflação corrente, né, ficou bem abaixo da meta, eles aguentam um pouco mais de inflação. Então, se a inflação for para 2,3%, 2,4% por um período, tudo bem, e ele deve agir de forma um pouco mais atrasada aí nesse sentido, tá? Então, ficar monitorando aqui todas as principais reações aí do mundo à recuperação da pandemia, mas continuamos aí otimistas com o cenário internacional
principalmente olhando para os Estados Unidos. Perfeito. Para mim tá bom para você aí, Kleber? Tá ótimo, Rê, tá ótimo. Só agradecer o Rachul e até queria aproveitar mais um pouquinho ele aqui, Rê, bem rápido, para até passar um pouco de algumas perguntas que chegaram e até para a gente comentar um pouco sobre recomendação, né? Se muda alguma coisa, se não muda, né? Boa lembrança. Com essa alteração que a gente teve. E, na verdade, tudo aquilo que a gente já vem apresentando de recomendação fica com um reforço com essa movimentação, porque, claro, o histórico, né, quando a gente olha, é de alta de juros não ser positivo, né, para mercado acionário, certo, Rachul? O mercado sempre respondeu de forma negativa. Só que nesse momento o mercado recebeu de forma positiva porque ele entende que mesmo com essa alta forte, o nível ainda é muito baixo, certo, Matheus? A gente ainda tem ainda, né, um estimulativo. Estimulativo e tem um período de acomodação e de normalização aí da curva de juros para acontecer. Então, a gente mantém as nossas posições, né, em ordem de preferência para os fundos multimercados, para a renda variável, mas, claro, com todo cuidado, primeiro, do investidor, saber dentro do seu perfil aquilo que ele pode tomar de risco, né, acompanhar junto com o especialista e ver até onde ele pode ir. Mas sim, a gente entende que a medida de política monetária, como o Matheus super bem apresentou para a gente, vai ser muito positiva. Agora, tem tudo isso que ele falou no final, questão a risco e questão dos demais fatores, que a gente vai ter que acompanhar se também vai ser positivo, se vai ajudar ou não. Mas olhando para a política monetária, foi positivo, para a recomendação é positivo para os ativos, e a gente agora vai acompanhar para ver se faz algum ajuste fino ou não, mas segue conforme a gente já vinha fazendo, Rê. Isso aí. Perfeito. Boa. Meninos, muito bom. Muito obrigada. Rachul, obrigada por ter vindo. Volte sempre aqui ao podcast. A gente sempre gosta quando você vem trazer essa visão macroeconômica. Obrigado a vocês. Ainda mais hoje que a gente ficou, confessamos aqui meio... E aí? O que a gente explica hoje depois dessa? Obrigado mesmo, Rachul. Foi ótimo, cara. Não, imagina. Foi legal. E acho que esse é bem legal que essa alta de juros, ela é uma alta que traz aí um pouco de história dentro dela, né? Então é legal você entender um pouquinho o que aconteceu no passado e até como que a gente chegou aqui, né, dos 2%, e aí para entender essa alta de juros e a cabeça do Banco Central. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Kleber, obrigada a você. A gente se encontra para o nosso Café com Canelas nessa sexta. Valeu, Rê. Até amanhã. Obrigado. Um beijo, um abraço a todos os nossos ouvintes e ouvintes. Outro para você e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio pós-Copom para entender toda essa decisão e o que vem pela frente. Continuem acompanhando a gente aqui que a gente vai atualizando vocês e esperamos vocês nessa sexta no próximo episódio. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.